A gente vai ter uma grande ceia hoje, celebrar a nossa redenção, mas também celebrar a nossa justificação em Cristo Jesus. E eu queria falar um pouco sobre essa parte, porque a gente celebra muito o que foi perdoado, mas não celebra muito o depois de ser perdoado. Amém? Que é bem interessante, que é o nosso estilo de vida, né? Então, vale a pena a gente entender isso, até porque eu vou citar alguns versículos, a mídia vai colocando, e depois provavelmente a gente vai ler um texto mais extenso, para a gente conseguir chegar onde temos como propósito para essa ministração. Em Romanos, capítulo 4, vamos ver o 10, versículo 9, Romanos 10, 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Deve haver uma crença na ressurreição de Jesus. Amém? De fato, a morte ela é importante, e a gente, na ceia, Paulo fala, como o pastor Edgley ministrou a ceia nessa manhã, eu ministrei a palavra, ele ministrou a ceia. Eu creio que tem uma importância, mas não é menos ou mais a ressurreição, mas ela é tão importante, a ressurreição, como a morte de Jesus. Amém? De fato, a ressurreição é o ápice. Sabemos que sem a morte não existiria a ressurreição, mas a ressurreição é a plenitude, porque é nessa ressurreição que passamos a ser um com Ele. Somente lá, porque nós fomos perdoados, ok? E se apenas a gente fosse perdoado, nós voltaríamos a pecar novamente, e errar novamente, e fazer isso, aquilo novamente, e viver aquela vida do mundo, e sempre estaria. Mas Deus não somente perdoou, mas Ele trocou a nossa natureza, a nova criação, ela é justa não porque não peca, mas porque ela nasceu em verdadeira santidade e justiça. Então, esse novo nascimento é um novo nascimento, é uma salvação completa e plena. Amém? Nascemos em verdadeira justiça e santidade. Então, a nova criação em Cristo Jesus, ela é justa não porque não peca, mas porque ela não tem mais a natureza do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está mentindo. Isso não é uma palavra para a gente abraçar o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que nasce de novo não vive na prática do pecado. Amém? Então, nós somos nascidos em verdadeira justiça e santidade. Então, crê na ressurreição de Jesus, serás salvo. Coloca o versículo novamente, Romanos 10, 9. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ressurreição coloca a gente numa salvação plena, perfeita salvação. Não foi algo meia boca que foi feito, ou algo mais ou menos como foi feito, ou não foi uma lei ou uma aliança que Deus fez novamente com o homem para se aproximar do homem. Essa aliança, ela foi feita em Jesus. Deus não tem aliança comigo nem com você, Deus tem aliança com Jesus. Mas porque estamos em Jesus, fazemos parte dessa aliança. Ele é o mediador dessa aliança. Em Jesus, que não pecou, amém, nos substituiu, caminhou na terra como um homem ungido. Jesus foi ungido e Deus não precisa ser ungido. O que Jesus fez? Colocou a sua divindade do lado e caminhou na terra como um homem ungido. Atos capítulo 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Amém? A opressão, ela vem do inferno mesmo, do diabo. Então Jesus foi ungido. Deus não pode ser tentado, Jesus foi tentado.
nós sabemos que Jesus é 100% Deus, mas colocou sua divindade de lado, como em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Coloque aí, Filipenses 2, 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pode ir passando, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém? Quantos entenderam isso? Então Jesus colocou de lado, porque senão o sacrifício dele não seria perfeito para nos substituir. Jesus não veio morrer por ele, Jesus veio morrer por nós. Amém? Foi o nosso substituto. Então o castigo que estava sobre a humanidade, por ter separado de Deus, lá desde o jardim, amém? Sabe, as pessoas falam, mas rapaz, por que essa geração, depois de Adão e Eva, a humanidade depois de Adão e Eva, toda ela está, não tem a glória de Deus sobre eles. Todas essas pessoas que vieram, depois que Adão e Eva pegou, todos pecaram. Mas o que eu tenho a ver com o pecado? Eu não fiz nada porque Adão pecou. O que eu tenho a ver? Eu não fiz nada, mas também você não fez nada para ser justificado. Você tem que entender que a justificação, ela é necessária para mim e para você. A ressurreição é algo importantíssimo. Talvez a gente não consiga ler tudo, mas presta atenção, se você puder estudar 1 Coríntios 15 em casa, sobre a importância, porque vai chegar momentos que vai se levantar doutrinas nesses últimos dias, querendo negar a ressurreição de Jesus, e trazer um Jesus histórico para você como um cara legal. Não, ele morreu e ressuscitou, e a ressurreição dele trouxe uma nova vida para nós, a nossa justificação. Amém? Vamos ver aqui, aleluia, isso é tão importante, irmãos, você ter o entendimento de quem você é em Cristo Jesus, a nossa justiça em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Uau, aleluia, é tanta coisa aqui que eu quero pegar o tempo para ver onde a gente, vamos lá, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, diz que conclui, 3:9, Romanos 3:9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Próximo versículo 10, não há o quê? Não há o quê? Diga, nenhum sequer. Aí ele diz o porquê, até o verso 2, no versículo 19, nós encontramos isso aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Diga, todo mundo. Vamos lá. Verso 20 agora, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 21, mas eu queria esse mais agora bem alto, vai lá. Outra vez. É isso que a gente vai celebrar, esse mais agora. Porém, todo mundo, ira de Deus, vai para o inferno todo mundo. Mas agora, Paulo vai dizer algo para mim e para você, boas notícias, evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu vibro demais com isso, desculpa se eu estou muito assim, é porque, uau, eu fico maravilhado com as escrituras, isso é o que nos mantém de pé, não é uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra de ajuda do alto, através das escrituras. Mas agora o quê? Vamos ver. Mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, isso foi profetizado antes. Vai acontecer algo, a humanidade vai ter um redentor, a humanidade vai ter um salvador, a humanidade, o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Quantos podem dar um glória a Deus? Diga, digno é o Cordeiro. Aleluia. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Para alguns. Não, para alguns. Diga para todos. Agora só, olha isso. E sobre todos, os que? Aí ele diz, porque não há distinção. Seja milionário, seja o mais pobre do mundo, seja branco, seja preto, seja lá o que for, se for gente, amém? Tenha a escolha por Jesus Cristo para ser redimido e passar a ser justiça de Deus. Vamos lá, tem mais. Glória a Deus. Não há distinção, pois todos, diga todos, pecaram, diga aí, carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente, irmãos, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus propôs ao seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meu Deus do céu. Mas tem um propósito. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Deus via você aqui hoje. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Deus via você aqui, acreditando na ressurreição de Jesus Cristo, e por causa disso, justificado. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador. Justo e justificador. É por isso que Paulo fala lá na frente, nessa carta belíssima de Romanos 8:1, não há nenhuma condenação. A palavra condenação é sentença condenatória diante de Deus. Estando em Cristo, Ele vai ver o sangue de Jesus sobre sua vida. Ele vai ver você como uma nova criação, participante de uma natureza divina em Cristo Jesus. Aleluia. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Uau, que maravilha. Vamos ver Romanos. Isso a gente podia ler isso aqui, fazer uma grande festa, toda o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o 7, uau, o 8, meu Deus do céu. Justiça de Deus. Em Romanos 4, ele termina assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ok? Foi entregue, morreu, entregue. Levou as chicotadas, foi crucificado, morreu por causa das nossas transgressões. Mas não acabou aí? Não acabou aí? Olha o versículo. Transgressões, por nossas transgressões ele foi entregue. Diga, outra vez. Diga, todavia. Porém. Diga, ressuscitou bem alto. Por que ele ressuscitou? Por causa
da nossa o quê? Você entende o que você vai celebrar hoje? A ressurreição de Jesus, ok? Colocou você não somente como os pecadores que foram perdoados. Essa não é a minha história nem a sua, de pecadores perdoados, porque essa história está incompleta. Isso foi a primeira parte de pecados perdoados, receber uma nova natureza, ok? Mas tem a outra, justificado. Você sabe o que significa isso? Não culpado. Por exemplo, quando uma pessoa é sentenciada, está no presídio, ela foi culpada, ok? A gente recebeu uma redenção tão maravilhosa, que nem culpa a gente tem mais. Isso é justificação. Você não está entendendo isso? Nós éramos culpados, nós íamos para o inferno mesmo, destituídos da glória de Deus. A redenção ela foi tão completa, que ela não só limpou os erros, ela nos trouxe para um lugar de justificação, como se nunca tivesse pecado, e outra, nascido de novo. Por isso que não existe sentença condenatória para mim nem para você. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Eu já podia terminar aqui. Aleluia! Diga louvado seja Deus. Diga eu vou celebrar a ressurreição do meu Redentor, do meu Senhor e Salvador. Diga, fui justificado em Cristo Jesus. Olha só, isso é uma carta. Você sabe que as cartas não foram feitas com capítulos e versículos. Tem uma continuidade aqui no 4:25, como a gente leu, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Diga o poder da ressurreição. Diga me tornou justo. Diga justificado. Aí Paulo continua no 5 verso 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 2, inimigos de Deus. Meu Deus, que coisa terrível, ser inimigo de quem? De Deus, o Todo-Poderoso, do Alfa, do Ômega. É terrível isso, gente. Mas Paulo agora diz para mim e para você, justificados. Você não tem mais bronca com Deus, é isso que Paulo está querendo dizer. Deus não tem mais bronca contigo. Justificado. Deus não tem mais, temos paz com Deus. O que é que Paulo está dizendo? Olha, fica tranquilo, acabou. A ira de Deus não está mais sobre vocês. Não tem mais a ira de Deus sobre vocês. Vocês entraram num lugar chamado refúgio, esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente está sobre você. Aleluia! Diga louvado seja Deus. Você já veio de um lugar muito claro, aquele sol radiante e tudo, e você entra debaixo de uma guarita para refrescar um pouco, e chega, aquilo fica escuro, o lugar fica muito escuro, e você às vezes não enxerga alguma coisa, porque você está naquele sol escaldante. Você entra dentro de um lugar, e o lugar está mais arejado, mais fresco aquele lugar, e você entra naquele lugar mais ou menos, e fica um pouco escuro, algumas coisas que você começa a ver um pouco daquele sol escaldante, daquela luz, e aquilo fica mais escuro um pouco, não é? E você perde a capacidade de ver alguns detalhes, de ver algumas coisas, sim ou não? Quando já experimentaram isso? Às vezes, o diabo diz, olha, você não está conseguindo nem ver algumas situações que está assim na tua vida, isso, aquilo, outro, sabe por quê? A sombra está sobre você. E você não consegue ver algumas coisas, é porque ele está tão perto de você, que às vezes no momento da pressão, você não consegue enxergar algumas coisas, mas fique em paz, ele nunca vai te abandonar. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Justificados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, nós encontramos algo poderoso. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, eu não sou o que eu acho, nem o que os outros acham. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, em Cristo Jesus, eu sou a justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que vamos ter tempo, sim, temos com 15 minutos ainda ali. Vamos ver essa leitura de 1 Coríntios aqui. Então, já que você pensar que ia ficar livre de dever de casa, vai não, você vai ler Romanos 4, 5, 6 e 7 e 8, e se quiser o 9. Não, se quiser ler a carta toda. Eu estou te falando, você precisa ter esse entendimento desses últimos dias, de quem você é em Cristo, sobre quem você é. Aleluia. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, na época que Paulo escrevia essa carta, porém alguns já dormem. Verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Verso 11, portanto, se eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Verso 12, preste atenção nisso. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinha uma turma já questionando isso naquela época. Tu imagina agora. Então, você vai ver muita gente, não, Jesus é um bom homem, foi um bom líder, foi um bom profeta. Não, ele é Deus, que se fez carne para morrer pela gente. Corra de um lugar, ou de falar com pessoas que apresentam para você um Jesus histórico. Verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Perdão, vamos ler o 14 de novo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Verso 15 agora, desculpa gente. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou.
se é certo que os mortos não ressuscitam. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diga, a ressurreição de Jesus me deu a posição de justiça diante de Deus. Diga, o meu Redentor, ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou por causa da minha justificação. No verso 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem. Amém, irmãos? Veio a ressurreição dos mortos. Então, preste atenção nisso aqui. Por isso que Jesus diz no seu discipulado, ele diz, se você ama a sua vida, você vai perecer. Mas se você dar a sua vida, ou não ama a sua vida, desse mundo, você vai receber a minha vida. Ele diz, aquele que ama a sua vida aqui nessa terra, vai perecer. Mas aquele que não quer a sua vida, entrega a sua vida, odeia a sua vida aqui nessa terra, recebe a minha vida. Esse é o discipulado, é uma troca. Não é Jesus, eu vou te dar 90%, mais 10% eu desenrolo. Não, quando você entrega a sua vida a Jesus, presta atenção, você está deixando a sua. É por isso que Paulo diz, em Gálatas capítulo 2, versículo 19, logo, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. No verso 20 ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que amou a si mesmo e se entregou por mim. Amém, irmãos? Vamos entender isso, Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, esse foi o primeiro versículo que eu recebi em 1995, quando eu nasci de novo. Ele disse, eu quero Jesus. Ele disse, ok, oraram por mim, venha para cá. Um jovem sentou na minha frente, abriu a Bíblia e disse, isso que aconteceu com você. Esse versículo, nunca esqueci na minha vida. 1995, começo de novembro para fim de outubro, eu não lembro a data certa. Ele disse, Humberto, você foi sepultado. E eu ficava viajando naquilo. Ele disse, olha, é assim que acontece, um novo nascimento. Você foi sepultado na morte pelo batismo com ele. Isso é identificação. Foste posto, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. A palavra batismo é imersão. Morremos. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Ressuscitados, juntamente com ele, na morte pelo batismo. A ressurreição trouxe, vamos dizer assim, Jesus não, deixa eu explicar aqui naturalmente, conta negativa, vermelho. Ele não veio tirar a gente somente do negativo e deixar, pronto, vocês não têm uma conta negativa. Não, ele veio dar crédito ilimitado. Ele encheu tua conta bancária. A ressurreição faz isso.
O que a gente pensa? Aí eu fui perdoado, eu sou um pecador perdoado, Não. A gente deixou, a gente não é mais pecador, a gente é justiça de Deus em Cristo Jesus. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, como que primícias da sua criação, segundo o seu querer. Aleluia. Uau, glória a Deus. Aleluia. Justiça de Deus. Justificados em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não desembolsamos nada, nem fizemos nada para isso. Só recebemos. É por isso que Paulo diz, Romanos 5,17. Diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Segura esse texto aí para o pessoal ficar pensando nisso. Separados de Deus, mortos espiritualmente, por causa de um que pecou, toda a humanidade pecou. Destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, a gente leu isso em Romanos 3, mas em Cristo Jesus foi proporcionado para mim e para você voltar ao lugar que o homem nunca deveria ter saído, da presença de Deus. A Bíblia fala em Hebreus, o novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você, para chegar a Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Não é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus é da presença de Deus. Mas o novo nascimento, através da palavra, através de Jesus Cristo, que é o caminho, nos coloca de volta diante do Pai, na presença do Pai, como justiça de Deus. 1 Coríntios 6,21, a gente vai voltar em 5,17, o louvor pode vir. 2 Coríntios 6,17, perdão, 1 Coríntios 6,17, gente, diz lá, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Quantos estão em Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim, se assim e assim, se alguém, tem alguém aqui? Está aonde? Em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. É o que? Nova criação. Nova criação, nova criatura. As coisas antigas estão tentando passar ou passaram. Eis que se fizeram, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vida completamente nova. Aleluia. É por isso que o justo deve viver. Não é uma opinião, olha, se quiser viva pela fé ou não, viverá por sua fé, vive pela fé, porque fé aonde? Nessa palavra. Eu não vivo pelo que eu acho, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que o mundo diz, eu vivo pelo que está escrito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você precisa ter essa convicção. A vida que eu tenho é a vida de Jesus. Ele me deu a vida abundante, mas para você desfrutar da vida abundante, você tem que ter morrido. Porque não é uma negociação. Olha, viva aí sua vida aí e tá tudo certo. Não. Você tem que morrer
para viver. Você percebe que as pessoas estão fazendo força para não morrer? Eu não quero morrer não, eu não quero morrer não, eu não quero. Jesus disse, morra, porque se você morrer, você vai ter a minha vida. Porque essa sua vida não tem comunhão com Deus, mas a minha vida, quando entrar em você, você volta a ter comunhão com Deus. Aleluia. Sabe por que tem tanta gente, tanto cristão, que eu entendo que é falta de conhecimento. Eu entendo assim, é falta de conhecimento. Tanto cristão com medo, com angústia profunda, aquele confusão que está no mundo entrando na cabeça dos crentes. Aquela coisa, ai Jesus, meu Jesus, meu Jesusinho, meu Deus, isso. Sabe por quê? Porque está vivo ainda o ego, amor a si mesmo, autopreservação. Mas irmão, já era. Humberto morreu, Edgley morreu, você, se nasceu de novo, morreu. Cristo vive em você. Sabe por que essa bronca toda? Mas eu estou com esse problema, eu estou com isso, aquilo, outro, isso aqui. Paulo disse, rapaz, se tua vida se limita somente a essa terra, a gente vai ser os homens mais infelizes desse mundo. Aleluia. Fechando com isso aqui, terminou meu tempo. Escuta isso. Jesus, ele cumpriu o seu ministério, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as ordenanças, ok? Para dar o filé para a gente, o melhor para a gente. A gente é mais que vencedor nele. A gente é abençoado. A gente não é abençoado porque a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer. A gente é abençoado, presta bem atenção nisso. Por quê? Porque a gente é abençoado por causa dele. É por ele e por causa dele são todas as coisas. É ele, é Jesus. Aleluia. Abençoado por causa dele, fortalecido por causa dele. Mas quando a gente quer viver em cima de uma performance, em cima do que nós achamos, nós vamos ter a miserável depressão ou angústia ou sofrimento desnecessário. Vamos sofrer sim, passaremos por aflições, mas tem um tipo de sofrimento que você sofre que não precisa mais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como Jesus cumpriu isso. Tudo que a gente é tentado hoje em dia, tudo que a gente passa hoje em dia, Jesus passou. A Bíblia diz, ele passou tudo que tu vai passar aqui na terra. Eu e você, toda a humanidade vai passar. Ele passou tudo de uma vez. Presta atenção, nos 3 anos dele, aqui no ministério dele, ok? Passou tudo, a Bíblia diz, passou tudo. Humberto, eu passei tudo de ruim que você podia ter passado aqui na terra, para eu poder te ajudar naquilo que você precisa. Eu não fiquei lá no céu só olhando vocês humanos aqui. Eu me tornei humano como você. Levei lapada, levei chicoteada, na minha cabeça uma coroa de espinho, prego na mão, fui furado, morri por você. Até morrer por você eu morri. Para quando você precisar de algo aqui na terra, lembre que eu passei por isso. E porque eu passei por isso, eu sou um sumo sacerdote, aleluia, que sei o que é padecer, aleluia, e aí eu posso te dar refrigério, e aí eu posso fazer com que você vença cada dia na sua vida. Isso é celebrar a ressurreição. Aleluia. Maravilhoso Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia, aleluia. Deixa eu fechar aqui, já passei 3 minutos. Mais 1 minuto não vai matar ninguém não. Eu sou pastor mesmo daqui, rapaz. Vamos lá. Coloca aqui, pelo amor de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 15. Aleluia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer.
O sumo sacerdote da gente não é aquele que não pode compadecer. Pelo contrário, compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar. Cada bofetada que ele levou, cada cuspida, cada indiferença, aleluia, ele passou por isso, para que hoje você possa suportar, se viver a vida dele, aleluia. Aí olha só, mas sem pecado. A pancada do 16 agora, coloca aí, aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono. Não é do trono do juízo que é apresentado, esse trono existe, mas ele te apresenta esse trono. O trono não é uma cadeira, irmão, lembra disso? Ao trono da graça. Trono é um ofício, não é uma cadeira. Junto ao trono da graça. A graça está fluindo agora mesmo, a fim de recebermos o quê? Diz bem alto. E o que mais?